Papo de Mãe está no ar. Hoje o assunto é sobre saúde. Você sabia que a epilepsia é uma doença neurológica que atinge cerca de 1 a 2% da população mundial? E ter um filho com epilepsia exige alguns cuidados especiais, como o controle diário da medicação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 75% das pessoas que têm epilepsia no mundo deixam de receber tratamento principalmente por falta de conhecimento sobre a doença. E você sabia que a convulsão é um tipo de crise epilética? Veja os destaques do programa. Você sabe como agir se alguma pessoa na sua frente tiver um ataque epilético? Não sei. Não sei o que fazer, eu vou ficar perdida. Eu acho que a gente precisa de mais orientação, né? Cerca de 30% das crianças que têm epilepsia não respondem muito bem ao tratamento apenas com medicamentos. Nesses casos, é indicada também a dieta cetogênica. Olha, a epilepsia é mais comum entre as crianças e os idosos. A causa, em geral, é genética. Com diagnóstico e tratamento adequados, aproximadamente 90% das crianças terão suas crises controladas com o mínimo de efeitos indesejados. Ou seja, dá para ter uma vida normal. Então, nós vamos conhecer as mães que vieram aqui hoje. Estão aqui a Nívia, a Denise, a Maria da Glória, é isso? E a Fabiana. Obrigada a todas por terem vindo. Nívia, você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, o Pedro com 15 e o Felipe com 11. E quem que tem a epilepsia? O Felipe tem epilepsia desde os 7 anos, começou com 7 anos. E quais foram os primeiros sintomas? A epilepsia dele é ponta onda contínua do sono, ele só tem dormindo, né? Então tem vários tipos. São vários tipos, né? Vários tipos de crise. Depois a gente vai perguntar para os aposta que especialistas. fique na rolândica, né? Que passe. Mas a característica é a ponta onda. E ele, a primeira vez, tinha acontecido um episódio na escola, um acidente de um amiguinho, muito grave, o menino quebrou o fêmur e ele que socorreu. Ele dormiu muito impressionado, muito com aquele acidente, rezando, mamãe, vamos pedir para ele ficar bonzinho. E à noite ele teve. Então, assim, para mim, está vinculado ao emocional. O que desencadeou pela primeira vez. E daí ele passou a ter com muita frequência? Muita frequência, assim, quer dizer, ao todo foram 18 vezes, fora os escapes, né? Fora um monte de coisinhas. Mas o que são escapes? Escapes é quando ele não chega a convulsionar. Ele tem um leve tremorzinho de mão, sempre dormindo. E aí você já sabia sobre a doença? Não. Foi fácil fechar o eu diagnóstico? sabia pela minha formação, sou psicóloga, já havia estudado, mas nunca no meu filho. Né? E como que você via? Porque se ele estava dormindo, você estava dormindo também, como é que foi? Nós demos uma cachorrinha para ele de Natal e essa cachorrinha demorou a se acostumar a dormir. E ela foi para lavanderia até que parou de chorar um dia, né? E um dia essa cachorra uivava de madrugada. E eu acordei para olhar a cachorra, só que escutei o barulho no quarto dele. Nossa! Bom, resumindo, ela dorme na cama dele, né? Aí quando tem alguma coisa ela vai avisar. Ela já me acordou várias vezes, Olha, ela fica em pezinho, ela me arranha, ou ela vem lamber. Eu já ouvi falar que existem cães treinados mesmo para isso, né? Tem, e com ele é fora do comum, é um anjinho. Hoje ele está com quantos anos? 11 anos. E está controlado, diminuiu? Como Ontem é que tá? completou 9 meses sem crise. Ah, que bom. Daqui a pouco você vai contar mais, então, da história. E a Denise tem quantos filhos? Eu tenho só o Fernando. Ele está com quantos anos? Meu filho único, está com 17 anos. E ele foi uma criança prematura extrema, de 28 semanas. Nossa. E ele teve uma hemorragia intracraniana, que é meio comum, dizem que é comum aos prematuros extremos. Então, ele ficou com uma sequela motora, no lado, uma hemiparesia no ladinho esquerdo. E ele, até os 9 anos, não tinha absolutamente nada. Aos 9 anos, veio a primeira crise. Também, ela estava falando de hoje, eu vejo que pode ser que esteja também ligado ao emocional. Ele nunca teve nada dormindo, ele nunca teve assim, nada que a gente possa dizer
algo concreto que ocasiona isso nele. E no caso dele, como que é quando a gente fala as crises e tal? Porque você falou que no seu filho é enquanto dorme. E no seu filho? Não, é em qualquer momento. E daí ele tem convulsão também? Ele já teve várias vezes a convulsão generalizada de ter que ir ao hospital. O Fernando, todas as vezes, agora, ele está tendo pequenos escapes e sempre eu anoto para a doutora Letícia, que é a médica dele, eu anoto os porquês. Sempre tem um porquê. Quer dizer, às vezes eu falo, será que eu estou justificando algo injustificável? Não sei. Mas e o que é que ele apresenta quando ele tem esses escapes que você fala? O escape é assim, ele nem sai, ele não tem nem ausência. Ele tem um choquinho, ele diz que dá um choquinho na mão esquerda dele e fica muito hipertensa, o lado esquerdo dele, e treme um pouquinho e volta. Quanto tempo depois das primeiras crises que você chegou à conclusão? Depois. Muitos Agora. anos. Há 2 anos. Daqui a pouco conta mais a história dele, que antes a gente vai conhecer a Maria da Glória, que tem quantos filhos? Eu tenho 3 meninas. 3. A Maria Clara é a caçula. Que está aqui, a Maria Clara. Ela tem quantos anos? Ela tem 9 anos. E, assim, que tem epilepsia? Sim, foram somente 4 crises. Só que, assim, quando aconteceu, de imediato eu já levei para o pronto-socorro e eu tive sorte que rapidinho ela já foi fazer os exames, né? Aí acusou que era a epilepsia tirolândica, né? Eu não sei exatamente o nome certo. E então o diagnóstico foi rápido, sim, né? Logo começou a tratar. Sim. Aí a neuroinfantil, ela passou a fazer acompanhamento. Eu estava passando ela de 2 em 2 meses, mesmo sem crises. E assim, as crises dela, o tempo é muito distante, eram 6 meses, né? Como, por exemplo, da última agora está com 1 ano e 3 meses. A primeira vez que ela teve, ela estava com quantos anos? 6 anos. 6 anos. E agora as crises estão mais espaçadas? Pararam, não tem mais. Graças a Deus não teve mais. E ela nunca foi medicada com os remédios próprios, porque a neuro falou assim, mãe, eu vou receitar, passou a receita, tudo direitinho, nem pôs data. E falou assim, caso você vê se for necessário, você pode medicar, né? Ela passou a dose para ela. Então ela não toma medicamento? Nunca tomou. A Fabiana tem 4 filhos, hein? Qual a idade dos seus filhos? O Gabriel tem 14, o Gustavo, que tem as crises, tem 8, a Júlia tem 6 e o Guilherme tem 1 ano e 3 meses. Ai, que graça, a casa bem. Você não trouxe nenhum. Movimentada. Você tem 4 e não trouxe nenhum. Eu consegui ficar sem eles agora. Hoje o Gustavo está, inclusive, fazendo eletro. Tá. E ele começou a ter quando? Com 2 anos. Bem pequenininho. Ele teve uma crise convulsiva febril, né? Então começou com uma febrinha de 37,5 para 38. E aí ele teve mais 3 crises, mas até aí era considerado crise convulsiva febril. Por causa da febre? Da febre. Até o dia que ele teve uma crise sem a febre. Que aí foi a crise de ausência. Né? Então ele não tem os tremores, nada, ele simplesmente não se sai lembra do ar. Ele sai do ar, ele fica parado. E aí foram se passando os anos e o que os médicos passavam é o seguinte, ele provavelmente teria epilepsia, mas isso só poderia ser confirmado após os 5 anos de idade. Ele teria que ter todo um histórico, porque as crises eram espaçadas, então passavam 6 meses, 8 meses. E nos eletros dele não dava nada, nem eletro, nem tomo, nada. Como dela. E aí, há 6 meses atrás, quando ele já estava um tempinho sem crise, eu fui fazer um eletro para falar, agora ele vai ter alta, porque ele já está sem crise. E aí, esse eletro deu bastante alterado. E aí, a neuro falou, não, vamos observar. E aí, começaram umas enxaquecas muito fortes. Então, assim, ele está sem crise, mas ele tem enxaquecas bem fortes. E ele toma medicação? E agora ele está com medicação. Agora, no caso dele, a enxaqueca está associada à epilepsia? Está. Porque às vezes podem ser 2 coisas diferentes também, né? Eu acho assim que surgiram várias dúvidas, né? A gente precisa esclarecer tudo isso, por isso a gente convidou aqui também os especialistas, a doutora Letícia Sampaio, que é neuropediatra, especialista em epilepsia, e o Luiz Otávio Caboclo, que é neurologista e presidente da Associação Brasileira de Epilepsia.
Eu queria agradecer a participação dos dois. E eu queria, assim, primeiramente saber o que é epilepsia. A gente viu aí que são vários tipos de crises, né? Elas são bastante diferentes. E o que causa a epilepsia? Então, a epilepsia, assim, antes de falar da epilepsia, a gente tem que falar o que é uma crise epilética, né? Então, a crise epilética é uma descarga do sistema nervoso central que não é normal. Então, a pessoa vai ter aquela manifestação como uma crise epilética que pode ocorrer de várias formas diferentes. Viu que cada um aqui tem uma forma diferente de crise, que depois a gente pode até falar um pouco dessas formas. E a epilepsia é quando essas crises começam a ser recorrentes, então quando elas começam a se repetir. Se a criança ou o adulto apresenta apenas uma crise, a gente já não vai falar que tem epilepsia. A gente sempre espera recorrer a uma segunda crise. Tá? Em torno mais ou menos de 50% das pessoas que têm a primeira crise vão apresentar uma segunda crise epilética. E o que é a crise epilética? Porque ela pode ou não ter a convulsão, ser convulsiva. O que a gente chama de crise convulsiva ou uma crise tônico, que a gente fala tônico-clônica generalizada, é uma crise, igual a Denise descreveu, que tem manifestação motora. Tá? Então a pessoa, ela cai, perde a consciência. Mas a pessoa morde a língua. O que acontece é que ela tem uma hipertonia nessa região, entendeu? Então todo mundo acha que enrola. Ninguém consegue enrolar a língua. Já tentou? Mas a pessoa fica mordendo, porque a gente... Ela pode morder a língua, e porque daí machuca, pode sangrar. Não pode fazer nada, não pode colocar a mão, não pode colocar a colher, não pode fazer nada, né? O que a pessoa deve fazer nessa hora? Se você coloca a mão, como essa contração é muito forte, pode machucar a mão de quem está ali, né? Então, nessa hora, na verdade, o que você tem que fazer é proteger essa pessoa para ela não se machucar. Se ela estiver deitada, coloque ela de lado, porque se tiver, ela vai ter uma salivação excessiva, porque ela não vai estar conseguindo engolir a saliva. Pode ter vômito, então se ela aspirar esse vômito, aí é pior, que vai pro pulmão. Mas tem gente que tem a convulsão sem ser epilético? Tem também. Então, a epilepsia são essas crises recorrentes. As crises, elas podem ser também, a gente chama de sintomática. Por exemplo, você tem uma hipoglicemia, você tem uma convulsão. O que é a hipoglicemia? A hipoglicemia é quando a glicose no sangue fica baixa. O açúcar. O açúcar do sangue fica baixo. Aí a pessoa tem uma convulsão, mas ela e não quer dizer que ela não tem epilepsia. Que tem epilepsia. Agora, doutor Luiz Otávio, quais são as causas da epilepsia? Bom, a Letícia já comentou que tem vários tipos de crises epiléticas diferentes e tem vários tipos diferentes de epilepsia. Há vários tipos de epilepsia com várias causas diferentes. São diversas as causas de epilepsia e que variam muito de acordo com a faixa etária. A gente tem que entender que as causas mais frequentes em crianças, por exemplo, são bem diferentes daquelas causas mais frequentes em adultos e em idosos. Então? Nas crianças, as causas genéticas são importantes. Epilepsias são geneticamente determinadas. Existe um grupo de epilepsias que são geneticamente determinadas e que ocorrem em mais de uma pessoa na família. São epilepsias com componente genético. Um bebê que nasceu prematuro. Um bebê que nasceu prematuro já é uma causa bem diferente. É uma epilepsia que a gente chama sintomática. Mas pode ser a causa, pode ser a prematuridade. A causa é isso. O que aconteceu? Um bebê prematuro, como ela comentou, uma hemorragia intracraniana, isso acaba causando uma lesão no cérebro, uma cicatriz, e essa cicatriz, a partir daí, é capaz de causar crises. Um trauma, um acidente. Um trauma numa criança pode causar crise. Mas e um trauma emocional? Um trauma emocional não é capaz de causar crise epilética. Não desencadeia? Pode desencadear. A pessoa tem epilepsia, aí pode desencadear. Sim. As pessoas que têm epilepsia, é muito frequente que situações de estresse emocional desencadeiem crises. Uma pessoa que não tem epilepsia não vai ter crises epiléticas causadas pelo estresse emocional. Então, mas não necessariamente todo mundo nasce com a epilepsia. Não necessariamente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma epilepsia por causa de um trauma de crânio. O trauma como causa da epilepsia, a epilepsia só vai se instalar após o trauma. Ou em criança. Quer dizer, a pessoa bateu o carro, bateu a cabeça e uma causa como em criança, por exemplo, infecção do sistema nervoso central. Uma meningite, uma encefalite, depois da meningite ou da encefalite, pode cursar com epilepsia. Mas aí, doutor, por exemplo, uma criança que tem epilepsia por causa genética, pode demorar, as crises
podem demorar para aparecer? Por Pode. exemplo, pode aparecer só Como, com por 9 exemplo, anos? o exemplo da epilepsia rolândica. Que ela falou. Ela pode aparecer só depois? Pode aparecer depois. Existem alguns tipos de epilepsia que são geneticamente determinados. E aqui é importante entender o seguinte: quando a gente pensa numa doença genética, a gente tem muito em mente aquele tipo de doença genética que o pai ou a mãe tem e a criança tem uma chance determinada de ter. Isso é uma herança bem determinada. A maioria das epilepsias não funciona assim. Quer dizer que é genético, mas não é hereditário. Não é hereditário, no sentido que a gente não sabe antever a chance de futuras gerações terem crise, terem epilepsia. O que a gente sabe é que nessas epilepsias, as crianças nessa família têm uma chance aumentada de ter crise. Terão ou não terão, dependendo de outros fatores. Mas nesse grupo de epilepsias que você perguntou, por exemplo, tem algumas que se manifestam apenas na adolescência. Tem um tipo de epilepsia que é bastante comum, chamado epilepsia mioclônica juvenil. O nome já diz, juvenil, porque ele incide na adolescência. E é uma epilepsia geneticamente determinada. E tem Mas gente começa na adolescência. que pode ter nascido com epilepsia e vai ter uma crise só na vida adulta? Se ela não teve crise até a vida adulta, ela, por definição, não tem epilepsia. Ela tem epilepsia a partir do momento que ela começa a ter crises. Ela pode ter, vamos dizer, o arcabouço genético que favoreça o aparecimento de crises ou de epilepsia. Mas a gente só vai falar do diagnóstico a partir do momento que acontecerem crises. Doutora Letícia, então só para fechar o diagnóstico aqui, porque aí no segundo bloco a gente fala sobre tratamento e se existe cura e tal, as mães falaram aqui sobre os exames, né? No eletroencefalograma já dá para saber se a criança tem epilepsia ou às vezes não aparece no exame? Às vezes não aparece. Na verdade, o diagnóstico da epilepsia ele é clínico. Clínico. É clínico. Então tem que ser o você histórico tem do uma paciente. história e uma crise bem caracterizada. E aí você tem os exames complementares que vão te ajudar nesse diagnóstico, que são principalmente o eletroencefalograma e os exames de imagem, de neuroimagem. Tem casos que aparecem alterações nesses exames. O eletroencefalograma... Nem sempre, é isso? Nem sempre. Às vezes o primeiro que você faz não vai apresentar alteração nenhuma. Porque assim, você está fazendo um exame, o eletroencefalograma dura 30, 40 minutos, um eletro de rotina. Então, às vezes, naquele momento, você não pega alteração. Então, às vezes, você precisa repetir, às vezes até vai aparecer alguma alteração no quarto, no quinto exame, e não quer dizer que não tem. Eu vou interromper vocês para chamar o próximo bloco e já continuamos com a conversa, que a gente vê que tem muitas dúvidas. A gente pode falar mais sobre diagnóstico também e o tratamento, né? Enfim, então a conversa continua daqui a pouquinho. O Papo de Mãe volta já já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Você conhece alguém que já teve um ataque epilético? Minha filha. E como que você reagiu a isso? Olha, eu fiquei perdida. Quando eles estavam reformando aqui, né, o Hospital das Clínicas, a gente andava na Rebouças, na rua, e ela me caiu na rua, ela teve crise na rua. E aí também, né, você não sabe o que fazer. Mas qual foi a sua primeira reação? Levantar ela, né, porque ela caiu na avenida. E os carros não param, né? Você sabe como agir se alguma pessoa na sua frente tiver um ataque epilético? Não sei. Não sei o que fazer. Eu vou ficar perdida. Você imagina que existe algum tipo de tratamento para epilepsia? Eu acho que não. Eu acho que não. Por que você acha que não? Porque até hoje ninguém foi curado. A gente tem alguns neurologistas lá no estúdio. Você gostaria de fazer alguma pergunta para ele sobre a epilepsia? O que eu gostaria de saber é por que até hoje não apareceu ainda um tratamento, né? Porque eu já vi várias pessoas cair na rua, que faz tratamento, continua caindo. Eu acho que seria interessante saber o que fazer. Eu gostaria de saber o que fazer. Acho que são duas questões aí, né? O que fazer, que as pessoas têm muitas dúvidas. A pessoa não engole a língua, não existe isso, né? Não, a pessoa não engole a língua. O que tem na hora é uma contração forte aqui. Às vezes ela morde a língua, mas nem por isso não precisa pôr a mão. Ela não vai se asfixiar? Ela não vai se... Assim, na verdade, o que acontece? Na hora ela tem uma parada respiratória, às vezes ela fica cianótica, fica com os lábios roxos. A pessoa pode morrer numa crise dessa?
É difícil de morrer. O problema, sim, se ela tiver, por exemplo, dirigindo e tiver uma crise. Mas daí morre em consequência do acidente. Porque a crise... Ou cair, bater a cabeça. Ou cair, bater a cabeça. A crise, na maioria das vezes, ela não dura muito tempo. É que para quem está assistindo, aquilo é uma eternidade. Mas em média dura em torno de 2 minutos. Então, assim, é lógico que a pessoa para de respirar, fica cianótica, mas ela volta, entendeu? Só manter a calma. E às vezes, a mãe dura 2 anos. E às vezes ela volta e não falando que o filho fica 2 horas consciente. Não volta. Ele fica 2 horas inconsciente. Então, aí as crises prolongadas, aí é o que a gente geralmente orienta os pacientes. Olha, passou de 5 minutos, você já vai para o hospital. Mas aí antes é um caso mais perigoso. perigoso. Rápida, mas ele cai em consciência. Ele fica 2 horas dormindo. Ele fica não dormindo volta, depois. Mas aí já é o pós-crise. Então, porque também acho que tem um desgaste de energia muito grande na crise e a pessoa fica exausta depois, né? Até eles perguntaram o que fazer. Quando a pessoa retoma a consciência, ela volta um pouco confusa, é isso? Alguns podem voltar confusos, outros voltam como se nada tivesse acontecido. Violentos. Tem uma dificuldade de coordenação na fala. O meu dependendo, volta com um vômito. Ele tem, assim, ou urina, de vômito e dorme muito. Ele fica como se ele realmente estivesse exausto, como acho que aquela descarga, né, o que os médicos passam, que é uma descarga mesmo, e aquilo, acho que muscular. E ele tem muitas crises? Não, ele, assim, são bem espaçadas, né? Então, agora ele já está 1 ano e 8 meses sem ter crise. A Maria da Glória, né, falou que, não sei se ele tem... sua filha tem crise de manhã ou à noite? Pela manhã, é sempre pela manhã. Quando ela está acordando? Não, dormindo. Uma vez ela estava dormindo com minha outra menina do meio e ela foi quem me chamou. Falou, mãe, a Clara. E assim, ela se debate, só que uma vez eu observei que foi diferente. Eu vi que um lado do rosto dela, um lado do rosto dela, ele tremia, né? E o outro não, um lado da face normal e a outra face era diferente. É mais comum dormindo, acordado, ou isso não tem nada a ver? Então, alguns tipos de epilepsia na infância, que a gente chama principalmente de epilepsia benigna da infância, a gente chama de benigna porque a gente sabe que as crianças vão evoluir bem, que essas crises vão desaparecer até a adolescência, até os 16 anos de idade. E não tem sequela essas Sem sequela. Então é uma epilepsia com cura? É uma epilepsia com cura, é isso mesmo. E assim, a gente sabe, mesmo no eletroencefalograma, a gente vê que as descargas anormais, elas acontecem às vezes quando a criança está acordada e quando ela dorme, essas descargas aumentam bastante. Tá? Então, as crianças tendem a ter mais crises durante o sono. Doutor, se tem vários tipos de epilepsia, como a gente está vendo, tem vários tipos de tratamento também, e tem os tipos que têm cura e outros não? É isso? Sim. O primeiro dado importante é que a epilepsia tem tratamento. Nem sempre o tratamento é necessário. A Maria da Glória comentou sobre a filha dela que não toma remédio. A primeira decisão do médico que está vendo o paciente com crises epiléticas é sobre a necessidade ou não de tratar com remédios. Esse é o primeiro passo do tratamento. A maior parte dos pacientes com epilepsia são tratados com o que a gente chama de drogas antiepiléticas. São remédios usados para tratar as crises. São remédios que funcionam bem e, de uma forma geral, 70% das pessoas com epilepsia têm suas crises totalmente controladas com o uso de remédio. Mas são pessoas que vão ter que tomar o remédio para sempre? Dependendo do tipo de epilepsia. A Letícia comentou sobre epilepsias que são limitadas à idade. Essas epilepsias benignas da infância, por exemplo, elas são limitadas à infância. Então, quando a criança se torna um adolescente, um adulto, ela não vai mais ter crises, portanto, não vai mais precisar tomar remédio. Algumas epilepsias requerem o uso da medicação, das drogas antiepiléticas, para toda a vida. E diariamente? E diariamente. Todas as drogas antiepiléticas devem ser tomadas diariamente e o número de vezes por dia depende do tipo de remédio. O seu filho toma remédio? Coquetel. Ele toma remédio todo dia? 4 diferentes remédios, todos os dias, 3 vezes ao dia. E ele vai continuar tomando? Ele tem que continuar tomando. E o seu doutora filho, que vai dizer isso. Então, o Felipe teve muitas alergias medicamentosas, né? Porque os remédios podem dar essas alterações. Então, quando dá alergia, você tem que tirar e tem aquela questão da abstinência, então às vezes tem que tirar aos poucos, já teve caso de internação, urticária gigante, rash cutâneo. Então, isso dificultou
acertar a medicação. Ele já tomou 4 remédios que vieram de fora. Quer dizer, ele vai mudando. Vai mudando. Hoje ele está tomando? Hoje ele toma de manhã 200 miligramas de Lamitor, à noite também, e aí ele toma o Sonebon, que é um ansiolítico. E tem algum outro tipo de tratamento? Eu não sei, o médico indicou mudar alguma coisa na alimentação? Então, eu muito curiosa, né, sempre anotando a cada suspiro que ele desse, e todas as vezes que eu ia ao médico, eu falava, esse remédio eu não vou dar, doutor. Mas Nívia, por quê? Porque parece que eu dei cocaína para ele. Então, assim, alterava muito a coordenação motor e eu queria que meu filho tivesse uma vida normal. Porque às vezes o remédio tem um efeito colateral que prejudica a vida. Sem dúvida nenhuma. Principalmente em crianças, nós temos que nos preocupar muito com os efeitos colaterais do remédio. Sobre o comportamento, sobre a cognição, sobre o desenvolvimento. Mas, assim, e até por isso é um motivo para, às vezes, optar por não tratar quando as crises são muito frequentes. O que me ajudou é porque ele já era alfabetizado e a leitura era um termômetro para mim. Se alterava a leitura e a escrita, eu falei, não tá legal. Alterava até o jeitinho dele andar. Eu, meu marido, o neuro e a psicopedagoga, agora a psicopedagoga que ele já faz há 2 anos, nós optamos em manter uma medicação que estabiliza a crise, porém não dá efeito algum no eletro dele. Ele tem um eletro muito comprometido. Então, assim, a gente tenta pôr um outro remédio, o fígado dele incha. Ele tem problema do rim, ou então ele tem alergia, ele tem muitas alergias. Então, nós sabemos... Então, medicar não é tão simples assim, né? Então, assim, eu sei que teria que ter pôr outra medicação, mas qual? Ele já tomou todas. Então, eu até vou pedir um tempinho para vocês, que a gente vai assistir uma reportagem, porque, olha, o Hospital das Clínicas em São Paulo, por exemplo, aposta numa dieta para controlar e até mesmo acabar com a epilepsia. É a dieta cetogênica, que é indicada para alguns grupos de pacientes e já mostra resultados animadores. Aos 3 anos, Valentina teve a primeira crise de epilepsia. Em busca do melhor tratamento para a menina, a mãe decidiu conhecer o trabalho desenvolvido por médicos e nutricionistas do Hospital das Clínicas em São Paulo. Aqui, uma vez por mês, a equipe reúne pais interessados na dieta cetogênica. A gente está depositando todas as fichas na dieta, né? Cerca de 30% das crianças que têm epilepsia não respondem muito bem ao tratamento apenas com medicamentos. Nesses casos, é indicada também a dieta cetogênica. E quem vai explicar para a gente como é que ela funciona é a Daniela, que é nutricionista aqui do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Daniela, como é que funciona essa dieta? A dieta cetogênica é uma dieta rica em gordura, pobre em carboidrato e adequado em proteínas de acordo com a faixa etária do paciente. A dieta ela é indicada para aqueles pacientes com epilepsia de difícil controle, que muitas das vezes tentou-se vários medicamentos sem o efeito desejado. Bom, na prática, quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Então, como é uma dieta rica em gordura, nós utilizamos principalmente o creme de leite fresco, o toucinho, o ovo, os óleos de diferentes tipos, o azeite, mas também a gente consegue balancear a dieta com frutas, verduras, legumes e a carne. E o que é proibido, que não pode? Então, por ser uma dieta restrita em carboidrato, não conseguimos dar, por exemplo, alimentos ricos em açúcares, em carboidratos, como pães, arroz, as bolachas, os doces, mas isso não é para a vida toda. O tratamento dura de 2 a 3 anos. Depois de uma palestra onde é explicado o tratamento, é feita uma matrícula e começa, então, um acompanhamento individualizado, feito por uma equipe do HC. Vanessa, mãe de Valentina, está disposta a testar a dieta. São remédios muito fortes, né? E ele mexe muito com o humor da criança, mexe muito com a vida dela mesmo, né? Esses medicamentos são fortíssimos. Então, assim, se a gente conseguisse controlar isso com uma dieta, seria bem melhor. Mesmo que essa dieta seja uma dieta no começo sofrida, dolorida, ainda mais para a criança. Mas eu acredito que é bem melhor do que qualquer medicamento. Uma das grandes vantagens desse tratamento é o baixo custo, já que a dieta sai bem mais barata do que os medicamentos usados para tratar crianças com epilepsia. Muitos deles são importados e custam muito caro. É claro que, além de paciência e dedicação, os pais precisam ter também algumas coisas em casa. Um caderno para anotar as informações diárias da criança, uma balança de precisão, daquela que dá as medidas de grama em grama, e também essa fita aqui que mede na urina da criança o nível de cetose. É preciso também controlar a ingestão excessiva de líquido e trocar os remédios em xarope, que contém açúcar, por comprimidos.
Nos primeiros dias de dieta, é comum a criança sentir fraqueza e sonolência, mas esses efeitos colaterais, segundo os médicos, passam depois de alguns dias. Segundo a coordenadora do ambulatório, quando seguida à risca pelo período de 2 anos, a dieta cetogênica provoca efeitos permanentes no cérebro, podendo chegar à cura da epilepsia. Ludmila veio de Goiânia em busca de tratamento para Henrique, que desde os 6 meses tem convulsões. A melhora do garoto, depois de algumas semanas de dieta, foi bastante animadora. As quantidades diminuem de crise, mesmo tendo 1 ou 2 por dia, e ele não fica com o sintoma de medicação tipo dopado, que a medicação deixa. Cláudia também apostou na dieta cetogênica e agora comemora o resultado. O filho Miguel, que tinha até 20 crises por dia, melhorou e muito com a dieta. Desde a segunda quinzena de janeiro, ele não tem mais crises. Nossa, 20 crises por dia, pode acontecer isso? Tem criança que tem até mais, né? 50, 60 crises por dia. E vocês já tinham ouvido falar dessa dieta? Doutora já me falou, mas não seguimos adiante por enquanto com o tema, não é, doutora? Porque tem alguns casos que a dieta não é indicada? Não, é que assim, a dieta ela funciona melhor em criança, né? E assim, e não é uma dieta fácil de ser seguida, é uma dieta restritiva, né? Então, se controla com medicação, então é melhor que você mantenha a medicação. E agora, quando não tem uma melhora com essa medicação, aí a gente tenta a dieta, é uma opção. Agora, pode também associar as duas coisas. Eu procuro fazer isso. A medicação assim, e a dieta? Pode associar? Pode. Não, geralmente as crianças começam na dieta, elas estão tomando a medicação, entendeu? E o que a gente observa, né, na verdade, a gente fala cura, mas não é uma cura. É que depois que você faz a dieta e você suspende a dieta depois de um tempo que a criança está na dieta, em algumas crianças essas crises elas tendem a não voltar. Você consegue identificar algumas coisas que desencadeiam e você pode tentar evitar essas coisas para não ter a crise? Como assim, numa enxaqueca? Se eu como chocolate, eu tenho enxaqueca. Então, eu sei algumas coisas que desencadeiam a minha crise, então eu vou evitar. E tem uma importante, né? Principalmente para quem tem epilepsia, o que mais desencadeia a crise é privação de sono. Quer dizer que dormir é necessário, né? Assim como se alimentar, tem que dormir bem. Às vezes eu procuro não contrariar. Porque eu percebo assim que parece que quando mas ela vai acabar se aproveitando disso. Eu acho que esse é o problema. Né? Então, tanto eu como o pessoal lá de casa, né, minhas outras filhas e meu marido, a gente procura não contrariar, porque a gente acha que também influi. Mas tem isso, doutor? Não sei, não podemos deixar ela nervosa, senão ela vai ter uma crise. Não, de forma alguma. A gente tem que lembrar que a maioria das crianças com epilepsia vão ter uma vida normal. E uma vida normal inclui levar uma bronca da mãe, se for o caso. Sem problema. Na escola ninguém vai fazer o que ela quer. Não vai. Agora, doutora, a repórter Letícia falou uma coisa, que os remédios são muito caros, muitos são importados. Eles estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, no SUS? Então, existem 2 grandes grupos de remédios. Existe um grupo de remédios mais antigos e tradicionais, que são muito disponíveis no Brasil, e a maioria deles está disponível no Sistema Público de Saúde gratuitamente. Existem algumas drogas mais recentes, mais novas, dos últimos 20 anos, que estão disponíveis de forma limitada no sistema de saúde brasileiro. Além disso... Os últimos 20 anos é considerado novo? São novas drogas dos últimos 20 anos, porque o tratamento da epilepsia começou já há 100 anos. A primeira droga antiepilética já tem um pouco mais de 100 anos agora. As drogas que apareceram nos últimos 20 anos são chamadas novas drogas antiepiléticas. Algumas delas estão disponíveis no Brasil, inclusive no Sistema Público de Saúde, gratuitamente. Existem algumas drogas mais recentes que ainda não estão disponíveis no Brasil e nem foram aprovadas para uso no Brasil. Em alguns casos de epilepsia de difícil controle, a gente acaba importando essas drogas, porque a gente entende que pode haver um benefício do uso desses remédios, mas são a minoria das situações. Na maioria dos casos, a gente usa as drogas disponíveis no Brasil. O Gustavo tem tido algum efeito colateral com o medicamento? Então, ele está com uma irritabilidade que, assim, eu não sei te dizer se é a enxaqueca que deixa ele irritado, porque para uma criança de 8 anos ter crise de enxaqueca é complicado, ou se é do remédio. Então, assim, ou se é da idade. Ou se é da idade, que ele está ficando chato mesmo. Então, assim, é complicado você avaliar, falar isso é efeito do remédio, isso não é, porque
assim, eles estão mudando o tempo todo. Até gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, assim, o que pode desencadear uma crise? Que nem, o que os médicos acham sobre videogame, sobre cinema 3D, 4D, luz da sobre tela. luz estroboscópica. Até porque, computador, iPad, né? Tem Tablet, certas que as coisas assim crianças que ficam. hoje o Gustavo já consegue perceber que está começando a passar mal, né? Os fatores desencadeantes de crises, eles dependem do tipo de epilepsia e do tipo de crise que a criança tem. A Letícia já comentou sobre privação de sono, que é um dos mais importantes fatores desencadeantes em todas as faixas etárias, incluindo crianças. A questão do videogame é interessante porque há alguns anos houve uma certa agitação por causa de um grupo de crianças que tiveram crises assistindo aquele desenho Pokémon, que tinha um padrão de estimulação visual muito característico, com uma frequência na tela da televisão que foi capaz de causar crises. Mas ela é capaz de causar crises em crianças com epilepsias chamadas fotossensíveis, que são sensíveis à estimulação visual. Então, crianças que têm fotossensibilidade podem ter crise, por exemplo, com luz estroboscópica, podem ter crise com alguns padrões de estimulação visual na televisão, por exemplo, o tal do Pokémon. Mas isso é uma minoria das crianças. A maioria das pessoas com epilepsia não tem fotossensibilidade. E nessas pessoas, luzes piscando ou videogame não são desencadeantes de crise. Ah, tá legal. Então a conversa continua no próximo bloco, tá bom? E nós vamos conhecer o autor do site Viva com Epilepsia. A gente volta já. Conhece alguém que tem epilepsia? Não, não conheço. E o que você imagina que é epilepsia? Bom, é um distúrbio do sistema nervoso, se eu não estou enganada, e acarreta uma série de problemas sociais também, não só problemas de saúde. Eu queria saber como é a vida de um epiléptico, porque a família tem que estar em constante atenção, até onde eu sei, e o que acarreta para essa família, né, em relação à vida. Como é que fica para as mães? Eu acho que do começo é difícil para você saber. Eu fiquei 2 anos sem dormir, esperando as crises, né? Depois a gente foi adaptando, colocamos uma babá eletrônica, né? Tem a cachorrinha. A gente vai se adaptando, mas é muito difícil. Agora ele vai completar 18 anos e ele fala, porque ele é esperto, ele fala, mamãe, tá na hora de eu tirar carteira de motorista, meus amigos estão tirando carteira de motorista. Aí é hora de você usar a psicologia e falar, Fernando, vamos pensar em estudar agora, né? Depois a gente pensa nisso, eu tirei carta com 21, então vamos esperar, e vai indo. A vida dela é normal, não sei se por causa da idade dela, eu também ando, ela anda sempre comigo, né? E desde quando aconteceu, eu sempre passo para as professoras. E a professora, e ela manda passar para o coordenador da escola. O Gustavo, até uma coisa que é legal esclarecer, quando eu procurei escola para ele a primeira vez e falei que ele tinha epilepsia, algumas pessoas confundem com falta de rendimento escolar, tá? Ou que essa criança tem algum comprometimento motor. E pelo contrário, assim, de todos os meus filhos, o Gustavo é o aluno exemplar, é o cara que não estuda e tira notas altíssimas, né? Então, assim, é extremamente esperto. A gente conta também com a participação agora do Eduardo Caminada Júnior, que é autor do site Viva com Epilepsia. Obrigada pela participação, Eduardo. Obrigado. Então conta pra gente um pouquinho do site e da sua história, né? Porque você tem epilepsia. Eu vejo que hoje, infelizmente, a minha mãe não está mais presente para poder falar com a gente, né, e tal. Mas eu vejo em cada uma das mães um pouquinho da minha mãe também, né? A preocupação, tudo, né? Mas eu acho que o mais interessante de todo esse processo, hoje eu tenho 41 anos, eu tive a primeira crise com 3 anos. Qual é esse tipo de epilepsia? Eu tenho epilepsia, de difícil controle, né? Ou seja, eu sou refratário aos medicamentos, refratário à cirurgia, né? Então não teve nada
nenhum tratamento que controlasse as minhas crises. Então, quer dizer, você tinha muitas crises? Eu tinha muitas crises e, para você ter ideia, que nem ela falou, nossa, 20 crises, eu tinha muito mais do que isso. Tinha dias que a minha mãe ficava com o relógio contando para ver o tempo passar, para anotar e chegar lá no médico e falar, olha, ele teve de tanto em tanto tempo. Nossa, né? Porque a crise era recorrente. E você ainda tem essas crises? Está mais Então, controlado? Como é que é? hoje eu tive uma redução bem significativa no controle das crises por causa de um tratamento que eu faço, que é o é um estimulador de nervo vago, né? O que é isso? É como um marca-passo que manda estímulos para o cérebro de tempo em tempo para poder controlar as crises, né? Agora você já fica qual período sem crise? Então, eu tive uma crise hoje, a hora que eu acordei, né? Logo ao despertar, e eu estou o dia inteiro sem ter crises. Poderia até ter uma crise aqui, mas a minha crise é uma crise simples, assim, de segundos, que a minha preocupação está em segurança. Então, se eu percebo que eu vou ter a crise, que eu tenho uma aura, né, que é a percepção da crise. Como que você percebe que você vai ter a crise? É uma sensação... Você sente? A minha médica me pergunta assim, eu não sei dizer assim, exatamente o que é, né? Mas você percebe. E aí você já se prepara? Aí eu me preparo. Aí, se eu vejo que eu estou andando na rua, se eu estou de pé, eu procuro algum lugar para sentar, né? Me agachar, ficar... Como um mal-estar, né? Como se você fosse ter um mal-estar. Aí na sua crise, o que você tem? Porque você Então, falou que se você está na rua, né? Se alguém encontrar com você... Eu tenho espasmos, né? Então eu estico o braço, se eu balanço a perna, né? Não consigo controlar a perna. Geralmente viro o rosto para o lado esquerdo. Mas uma coisa interessante é que durante as minhas crises, eu não perco a consciência. Então eu escuto as pessoas falarem, eu viro o olho assim e tal, mas eu consigo entender tudo que está acontecendo ao meu redor. É uma crise motora mesmo. O que às vezes é até pior. Isso, uma vez a neuro comentou você não consegue explicar para as pessoas o que está acontecendo. Não, você percebe assim, tudo, O problema né? é que as pessoas, quando elas percebem que eu estou tendo a crise, elas têm algumas atitudes que me incomodam. Com certeza, entendeu? lógico. De encostar, sei lá. Não, de desespero. Tem gente que quer segurar a tua cabeça, fica segurando a tua cabeça e aquilo me incomoda. Né? Claro, não pode segurar. Se eu estou num ambiente que tem muita gente, às vezes as pessoas ficam falando, nossa, olha, antes que horror, pega, joga água e tal. Aquilo começa a ficar... Aí você vai ficar mais nervoso. Você não é assim. E é rápida a sua crise. Coisa de segundos. Mas se eu não estou em segurança, eu acabo me machucando. Eu tenho algumas cicatrizes. E como que foi a sua infância, a sua adolescência? Às vezes eu tinha uma quantidade de crises tão grande que minha mãe me levava para a escola, ela me deixava dentro da sala de aula, aí ela ficava sentada fora, na hora do intervalo ela ia me levar o lanche, porque eu não podia sair da minha cadeira. Porque se eu saísse, podia acontecer alguma coisa comigo, entendeu? Que coisa. Então, nem por isso ela desistiu, né? Em um momento ele fala assim, não, esse menino vai ficar dentro de casa. Né? Na medida do possível, ela tentou fazer com que você tivesse uma vida normal. Foi mostrando que era possível ter as oportunidades, eu estudei, eu fiz faculdade, tudo e tal, então acho que... Você fez faculdade de Você quê? dirige? Matemática, não. Você não pode... Mas você trabalha, criou esse site até para falar do preconceito, de que você pode levar uma vida normal. Até quanto, assim, ao longo da sua vida, você enfrentou alguns preconceitos das pessoas até acharem, não sei, de achar que você é louco, que você não podia estar na rua, alguma coisa assim? Tem muita gente que acha que você é drogado, né? Que acha que você... Nossa, eu já ouvi isso. Nossa, olha como ele tá doidão, esse cara. Sabe? Mas é verdade, parece besteira. Mas são coisas que depois, com o tempo, se você for ficar acumulando isso negativamente para você, a tua vida não anda, entendeu? Então você tem... aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para que essas pessoas que falam assim para mim, né? Para que elas agem de forma diferente. E a ideia foi criar um blog na época, há
mais de 6 anos atrás, quase 8 anos atrás, né? E eu criei esse blog para colocar as informações a respeito da epilepsia. Como você agir numa crise e tudo. Quer dizer, para toda a população, não só para quem tem epilepsia, para que as pessoas saibam conviver, né? E para conscientizar também as pessoas de que não precisa ter esse preconceito. O que pode fazer e também que não precisa ter preconceito, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, e vários estudos mostram que 50% a 60% de pessoas com epilepsia escondem sua condição ao procurar emprego. Mas, por outro lado, pesquisas revelam que as faltas por doença e os acidentes de trabalho não são mais frequentes nas pessoas com epilepsia do que nos demais empregados. Então, quer dizer, a pessoa com epilepsia pode trabalhar, pode ter uma vida normal, não é? Vamos desmistificar isso, não é, doutores? Sem dúvida, assim, é claro, a vida normal passa por um controle adequado das crises. Quanto melhor controladas estiverem as crises, mais normal vai ser a vida, mas a gente entende que as pessoas com epilepsia, independente de um controle completo das crises, devem buscar ter a vida mais normal possível. Queria só tirar uma dúvida sobre convulsão, que muitas mães, né, às vezes, o filho não tem epilepsia, não tem nada, mas as mães, quando o filho tem febre, o maior medo da mãe é que o filho tenha uma convulsão por causa da febre. Com uma febre muito alta, e daí vai ter convulsão. dá medicamento. O que é essa convulsão febril? Quando que tem que medicar na febre ou não? Não, é a crise febril, né? Algumas crianças, elas têm tendência a ter uma crise durante o episódio de febre. Não são todas, é lógico, em torno de 2 a 5% das crianças, tá? E isso é uma condição geneticamente determinada também, então ela tem uma tendência genética para isso. Só que essa crise é uma crise que a gente chama de sintomática. Então ela teve porque a febre subiu. Então isso não vai trazer nenhum problema para ela, não vai deixar sequela E quando está com febre, tem que medicar? Sim, a febre normalmente passou de 38, tem que medicar para não ter convulsão? Não, você tem que medicar porque você vai medicar a febre, não para não ter convulsão. Tá? Agora, se for uma criança que já tem a tendência, já teve uma crise, então você vai ficar mais atento a essa febre. Porque às vezes a gente deixa chegou a febre... 40 graus, tem que medicar, senão vai ter convulsão, não é isso? Não é isso. Então, tem que medicar porque tem que medicar. Tem que medicar porque você tem que medicar mesmo. Então, olha, acabou, a gente vai passar uma última rodada, as que tiverem divulgarem blogs ou sites, blogs, e-mails. Nívia. Então, depois de ter passado por essa aceitação, entrando no grupo do Eduardo Viva, tem o grupo do Rio de Janeiro, que é o Quebra de Preconceito. Tem vários grupos no Facebook. Uma amiga minha de Ribeirão, que tem uma filha que tem 20 ausências por dia, por isso que ela não está aqui, me propôs, nós fizemos o grupo Mães da Epilepsia. Legal. Nós somos só mulheres, porque a gente vivencia muito diferente dos homens. A emoção na mulher ela é muito mais aflorada. E a gente tem outro grupo também, que é Convivendo com a Epilepsia, o Eduardo participa também. Que lá a gente põe música, poesia, a gente fala do assunto, a gente põe para fora a emoção. Então lá a gente acaba recebendo as mães. E tem um site, o Mães com Não, é o Facebook, a gente entra, que é Mães da lá. Epilepsia e o Convivendo com a Epilepsia. Tá legal, ótimo. Obrigada. E a Denise? Eu agradeço o convite. Foi bom poder saber que tem outras pessoas que passam as mesmas coisas que a gente acha que é só a gente, por que comigo, né? Por que com meu filho? E a gente vê que não é só, e como tem coisas mais graves, menos graves, o que a gente faz para melhorar. E agradeço muito também de poder contar com a profissional que eu tenho do meu lado. Legal. E a Maria da Glória? No meu caso também eu agradeço, né? Porque assim, para mim foi muito rápido também e eu também não tenho muito conhecimento. Mas para mim foi bom pelo esclarecimento que eu tenho e assim, como o médico pediatra da minha menina falou, disse que é bom eu dar continuidade no tratamento. Então eu vou providenciar para estar dando continuidade, mesmo sem ela ter as crises. Tá legal. Obrigada. O Eduardo? O endereço do site? Primeiro o site, né, que é o www.vivacoepilepsia.org. Lá tem condições das pessoas acessarem todas as redes sociais, tudo, né, que a gente participa, né. Eu queria dar um presente para vocês. Obrigada, Eduardo. Uma camiseta. Então, essa camiseta é a camiseta que foi do dia, né? Mostra, eu falo de epilepsia sem preconceito. E só mais uma coisa que eu queria falar para
para todo mundo. Eu acho que, para mim, tudo ficou muito mais simples a partir do momento que eu decidi viver a favor da minha vida e não contra a epilepsia. A Fabiana? Eu agradeço a vocês o convite, porque eu acho super válido a gente estar mostrando que são crianças amorosas, queridas, peraltas. Eu acho que é legal tirar esse negócio que é o epilético, né? Que é uma criança normal, super de bem com a vida e assim, as mães, na verdade, acho que quem precisa de cuidado acaba sendo a mãe, né? Porque para ver a crise, para saber que ela vai passar e que faz parte. Você falou uma verdade absoluta agora. Eu acho que é mais assim, principalmente quando descobre a doença e você fala, o mundo acabou. Não, você vai ali, você vai adentrar naquele mundo, vai conhecer, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que tem crianças que têm crises, mais crises ou menos crises, mas todas, no final, vai dar tudo certo. Letícia, tem o site do HC para divulgar ou o seu e-mail? Tem no site do ICR, do Instituto da Criança, tem lá informação sobre a dieta. A gente tem também um grupo no Facebook sobre a dieta cetogênica. Então, assim, para as mães mesmo tirarem dúvidas entre elas. E o Dr. Luiz Otávio? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre epilepsia. Eu acho que espaços como esse ajudam a diminuir o estigma relacionado à condição, epilepsia. Discutindo e conhecendo, a gente consegue tratar melhor isso em todos os níveis. Eu aproveito para divulgar o site da Associação Brasileira de Epilepsia, www.epilepsiabrasil.org.br, e também temos a nossa página no Facebook que vocês podem visitar e curtir. Tá, Obrigado. então, obrigada a todos por terem vindo. Na nossa página do Facebook também vamos divulgar tudo isso, tá bom? E olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre pedagogia em casa. Como os filhos devem estudar em casa para as provas? Os pais devem ajudar? E na lição de casa, os pais devem ficar no pé dos filhos e depois corrigir as tarefas? E as dúvidas sobre como fazer pesquisas da escola na internet? Tudo isso semana que vem, aqui na TV Brasil. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e aos domingos, às 5 da tarde, participe do nosso chat. Até a próxima. Até. Obrigada, gente. O programa foi ótimo. Foi maravilhoso. Adoramos.